Na aula de hoje falaremos um pouco sobre astronomia antiga e abordaremos as principais contribuições feitas pelos filósofos pré-socráticos, que são consideradas o ponto de partida da astronomia moderna e da ciência em geral. A astronomia é considerada uma das ciências mais antigas. Os primeiros registros astronômicos eles datam de aproximadamente 3000 a.C. Chineses, babilônios, assírios e egípcios já faziam uma relação entre os eventos, os fenômenos celestes e os eventos que ocorriam na Terra, como seca e cheia de rios, a mudança de estação do ano, o melhor período para plantio e colheita, e etc. Então, a astronomia antiga se estabeleceu através desses objetivos práticos, né? Sempre visando uma melhoria na condição daqueles povos. Mais especificamente, qual era a relação desses povos com a astronomia? Bem, os chineses eles já sabiam a duração do ano, eles sabiam que o ano durava 365 dias e faziam registros de cometas, meteoros e meteoritos desde o ano 700 a.C. Os babilônios eles também conheciam a duração do ano e os maias eles tinham conhecimento também do calendário e de alguns fenômenos celestes. Na Inglaterra, um monumento feito de pedras que data de aproximadamente entre 3000 e 1500 a.C., né, um monumento de pedras, ele é alinhado com o nascer e o pôr do sol no início do verão e no início do inverno. Essa estrutura ela é chamada de Stonehenge. E os polinésios, né, que é uma região ali da Oceania, próxima da Austrália e do sul da Ásia, eles já navegavam, né, pelos mares daquela região, se orientando pelas constelações, pelas estrelas. Há milhares de anos, os astrônomos também sabem que o Sol muda sua posição no céu ao longo do ano cerca de 1 grau por dia para leste, e que o tempo que o Sol leva para completar uma volta em relação às estrelas define o ano. Além disso, eles sabem, né, que os eclipses vão sempre ocorrer, os eclipses lunares vão sempre ocorrer sempre que a Lua está próxima da eclíptica, né, que tem esse nome justamente por esse fato. E a eclíptica nada mais é do que a trajetória aparente do Sol ao redor da Terra durante o ano, né, como vocês podem ver aqui na figura abaixo. Os astrônomos eles também definiram uma região nas proximidades da eclíptica, né, mais precisamente centrada na eclíptica, uma faixa de 18 graus centrada na eclíptica, que eles chamaram de zodíaco. Essa região do zodíaco ela era antigamente dividida em 12 constelações com formas de animais e atualmente, né, se sabe que na verdade são 13. As 12 que nós já conhecíamos, mais a constelação de Ofiuco. Então, a atenção foi dada a essa região da esfera celeste porque a Lua e os planetas percorrem o céu nessa faixa, né, da esfera celeste, nessa faixa de 18 graus centrada na eclíptica. Nós acabamos de ver que os primeiros registros relacionados à astronomia datam do ano de um período, né, próximo do ano 3000 a.C. e que esses registros tinham como finalidade objetivos práticos, né? A data de plantio e colheita, enfim, eram objetivos voltados para a melhoria da condição de vida daqueles povos antigos. Apesar desse objetivo prático que as observações astronômicas tinham nesse período, esse tipo de atividade ainda era muito relacionado às divindades que cada um dos povos cultuava, né? As divindades. Então, por mais que se relacionasse um fenômeno astronômico com os fenômenos que ocorriam na Terra, todos esses fenômenos eram atribuídos às divindades do período. Então nós saímos desse período de 3000 a.C., 1500 a.C. e pulamos
temos esse salto no tempo até um período compreendido entre os anos 600 a.C. a 200 depois de Cristo, que foi um período onde houve uma efervescência, vamos dizer assim, a respeito do conhecimento, né? E aí, nessa oportunidade, a busca pelo conhecimento, ela tentava sempre, como é que eu posso dizer, ela buscava sempre divergir do que se tinha sobre a religião, ou seja, se buscava um conhecimento independente das divindades, se buscava uma explicação para determinados fenômenos que não passasse pela ação de seres divinos. Bem, essa efervescência, esse germinado pensamento livre, vamos dizer assim, ele surgiu nessa região entre a Grécia, sul da Grécia, e a costa da Turquia, né? Isso, o país que nós temos atualmente, a Turquia. Mas antigamente essa região ela era chamada de Jônia. Era uma região que não sofria com guerras, ela tinha uma certa estabilidade econômica e social, né? Eles não havia preocupação com doenças, com guerras, com qualquer tipo de coisa que abreviasse a vida das pessoas que moravam nessa região. E aí, por causa disso, e era uma região também cosmopolita, você encontrava pessoas de diferentes etnias e diferentes origens nessa região. Isso possibilitou, né, a evolução, né, a busca por esse pensamento independente das divindades. Então, o ápice da ciência antiga se deu nesse período que nós acabamos de citar, né? Entre 600 a.C. e 200 depois de Cristo. Nesse período e na região entre a costa leste da Grécia e a costa oeste da Turquia. Mas o que é que esses pensadores tinham de especial, né, com relação aos antepassados deles? A grande característica, né, dos pensadores desse período e dessa região é que eles tentavam explicar os fenômenos naturais sem a ação de seres divinos, né? Eles tentavam traçar um raciocínio lógico para a formação do que eles entendiam como universo, né? E também para descrever a criação, né? O movimento das coisas no plano terrestre. Então eles acreditavam que era possível compreender e descrever matematicamente os fenômenos do mundo natural, né, do mundo, ou pelo menos do mundo que eles conheciam. Como é que eles atuavam? Cada um dos pensadores dessa época ele criava, né, o que nós chamamos de modelo cosmogônico. O que é o modelo cosmogônico? O modelo cosmogônico é um modelo onde o pensador posicionava a Terra, dava um formato para a Terra e descrevia como que esses planetas, né, como que o restante dos astros interagiam com a Terra em termos de movimento. Alguns propuseram modelos cosmogônicos onde a Terra estava no centro, outros, né, acredito que poucos, colocaram o Sol no centro do seu modelo cosmogônico. Então cada um deles tinha esse tipo de modelo. E para que esse modelo funcionasse, eles tinham que explicar como que aquele sistema deles, né, aquele modelo cosmogônico se estabeleceu. E para isso, eles definiam o que nós chamamos de elemento primordial ou arquê. Cada um dos pensadores eles tinham o seu modelo cosmogônico próprio e o seu elemento primordial próprio, né? Que aquele elemento primordial era que ia gerar todas as coisas a partir dele. Geralmente era a partir de um determinado movimento que aquele elemento fazia, e a partir desse movimento do arquê, né, do elemento primordial, outros elementos surgiam. A gente vai ver isso mais detalhadamente um pouco mais na frente, certo? Então, para vocês terem uma ideia
da importância desse período, foi uma versão do modelo geocêntrico criada nesse período que vigorou, né, durante todo o período medieval na Europa, né, que foi o modelo de Ptolomeu, né, de Cláudio Ptolomeu. Então foi uma versão aprimorada do modelo geocêntrico proposto no início da civilização grega, que prevaleceu tanto no Oriente quanto no Ocidente durante todo o período medieval, né, tanto na Europa quanto na Ásia. Então, para vocês terem uma ideia da importância histórica e da importância do ponto de vista do pensamento científico desse período, dessa região. A gente não pode afirmar, né, dizer que eram um pensamento científico, né, que esses pensadores tinham, porque eles não geravam, eles não criaram, eles apenas conjecturaram. Eu acho que é assim. Eles não testaram o que eles postularam, né? Só disseram, acontece assim, por isso. Mas como nenhuma das proposições que eles fizeram foi submetida a testes, né? E nem existia essa preocupação naquela época, a gente não pode dizer que o que eles tinham era uma atitude científica, né? Eles eram filósofos, né? A gente pode dizer que eles eram filósofos. O primeiro desses pensadores que nós vamos citar é Tales de Mileto, né? Mileto era uma cidade que ficava na costa oeste da atual Turquia, na antiga Jônia. E Tales introduziu na Grécia os fundamentos da geometria e da astronomia trazidos do Egito. Pensava que a Terra era um disco plano em uma vasta extensão de água. Para Tales, né, vocês lembram que eu falei que cada um desses pensadores ele tinha um modelo cosmogônico e um arquê, né, um elemento primordial. Para Tales, né, o modelo cosmogônico dele passava por uma Terra que tinha um formato de disco, né, disco plano, e que essa Terra, né, essa porção de Terra, ela estava posicionada boiando sobre uma vasta extensão de água. E a água, inclusive, é o arquê de Tales de Mileto, é o elemento primordial de Tales de Mileto. Ele diz que deduziu que a água era o princípio fundamental, né, da constatação de que a nutrição de todas as coisas é úmida, né, de que as sementes de todas as coisas têm natureza úmida. E para Tales, no início, só existia uma grande massa de água que se condensou e formou a Terra que repousa flutuando nesse grande mar. Então esse é um resuminho aí do que Tales pensava sobre o seu modelo cosmogônico. Dentre as contribuições de Tales na geometria, ele descobriu, entre outras coisas, que um círculo ele é bissectado por um diâmetro. Ele descobriu também que todo ângulo inscrito num semicírculo é um ângulo reto, que todos os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Ele descobriu também que pares de ângulos opostos formados por duas retas que se cruzam são iguais, né? Então, aqueles ângulos que nós vimos no ensino fundamental, né? Ângulos opostos pelo vértice, foi Tales que descobriu. Em seguida a Tales, né, cronologicamente, nós temos Anaximandro. Anaximandro também de Mileto. Anaximandro ele propôs modelos celestes baseados no movimento dos corpos celestes e não em manifestações dos deuses, né? Mais um pensador que limita a sua compreensão da natureza à razão. Descobriu a obliquidade da eclíptica, né? A inclinação do plano do equador da Terra em relação à trajetória anual aparente do Sol, né? Que nós vimos anteriormente. Anaximandro ele também tinha um modelo cosmogônico e ele também definiu um elemento primordial. Só que o elemento primordial de Anaximandro ele era um pouco mais complexo. Nós vimos que para Tales esse elemento primordial era a água, né? E a partir da água, do movimento da água, da condensação da água, se formava todas as coisas. Para Anaximandro, esse elemento primordial era o apeiron, né? Só que esse apeiron ele era tudo e
ao mesmo tempo não era nada. Ele era algo que, segundo Anaximandro, era privado de limites tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Ou seja, ele tinha todas as qualidades, ou seja, ele podia ser quente, ele podia ser frio, ele podia ser duro, podia ser mole, ele podia ser gasoso, ele podia ser líquido, e ele era infinito em quantidade. E a partir do movimento do Apeiron é que surgiram, né, as outras coisas, né, os outros materiais no seu modelo cosmogônico. Né? Ele dizia que do movimento do Apeiron separavam-se o quente e o frio, e que esse movimento circular lançava para o centro o frio e o úmido, matéria que formaria a Terra e a atmosfera. Né? O quente formaria uma esfera exterior de fogo, posteriormente dividida em várias camadas, né? Que seria mais ou menos que seria o que a gente conhece como a esfera das estrelas fixas, né? E segundo Anaximandro, os astros que eram vistos à noite, né, as estrelas, os planetas, eles nada mais eram do que aberturas nessa esfera celeste, né, por onde passava o fogo que estaria além dela. Né? Segundo o Anaximandro, né, a Terra era um cilindro de diâmetro igual a 2 vezes a sua altura, né? E que esse cilindro, que tinha o diâmetro que era mais largo do que era comprido, né? Ele ficava em equilíbrio no centro do mundo e ele não se movimentava, né? Ele ficava em equilíbrio no centro do mundo, se sustentava sozinho, porque ele estava a uma igual distância de tudo. Então ele estava, né, esse cilindro que era mais largo, era um cilindro chato, né? Como se fosse um pedaço de um comprimido, né? Aquele comprimidozinho achatadinho, cilíndrico, né? Um cilindro achatado. E ele dizia que esse cilindro achatado ele estava em repouso no meio do mundo, né? No meio do que a gente entende por universo. E ele não se mexia nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, porque ele estava a uma igual distância de tudo.